Graça e paz, irmãos, bom dia. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Já há algum tempo nós temos estudado, então, sobre a pessoa de Deus e a Santíssima Trindade. Nós ainda estamos na pessoa de Deus. É interessante que a gente estava até conversando com os irmãos aqui antes de começar a reunião. Quando você se senta e começa a ler os atributos do nosso Senhor, quando eu comecei a ler e vi o tanto que faltava para terminar esse ponto da confissão, né? Que é esse que está ali diante de vocês, que vocês estão vendo aqui no PowerPoint, eu falei, não, acho que vai dar para acabar. Acho que vai dar para falar de tudo isso em uma reunião. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a ler, comecei a orar. Eu falei, olha, vai ser difícil sair de um ponto. Porque quando você começa a estudar os atributos do nosso Deus, você percebe que é impossível você chegar a qualquer conclusão a não ser da glória, da louvor e da honra a Ele. Mas o Senhor se revela a nós. E baseado nessa revelação dEle, nós temos a possibilidade de estudarmos a palavra, fazer aquilo que esses irmãos fizeram quando eles se reuniram para compilar essa confissão, você elaborar um estudo que vai ajudar, que vai abalizar a nossa compreensão. A nossa compreensão, de fato, vem pela iluminação do Espírito Santo, através da leitura da Bíblia. Mas vocês vão perceber, e vocês têm percebido, que, por exemplo, um texto como esse que nós estamos estudando, assim como toda boa doutrina, ela tem que estar totalmente e completamente baseada nas Escrituras. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento. Se o Senhor permitir, eu quero estudar com vocês 5 atributos do Senhor essa manhã. E, com a graça de Deus, a gente possa ter uma compreensão um pouquinho melhor daquilo de quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus, baseado naquilo que Ele mesmo revelou a nós. Porque nós mesmos nunca poderemos aprender nada dele sem que Ele nos revele antes. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai amado, muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, muito obrigado porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor revelou a nós o Seu nome, o Senhor revelou a nós os Seus atributos, o Senhor se revelou a nós através da Tua palavra, Pai. E é por isso que nós devemos olhar para ela, para que nós não nos perdamos, Senhor, em tantos deuses de mentiras que são criados todos os dias à imagem e semelhança de homens, Pai. Mas que nós possamos crer no Deus verdadeiro, Senhor, no Senhor, da forma como o Senhor se revela. É para a Tua honra e para a Tua glória que estamos aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de cada um que está escutando aqui, porque nós dependemos totalmente da iluminação do Teu Espírito Santo para compreender qualquer coisa que venha de Ti. Então nós pedimos, ilumine-nos, Senhor, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, quando eu comecei a preparar essa meditação, então nós estamos ali no capítulo 2, Deus e a Santíssima Trindade. E eu vou ler novamente, só para a gente não perder até onde a gente veio até agora. Capítulo 2. O Senhor nosso Deus é somente um, o Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência está em si mesmo e provém de si mesmo. Infinito em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém pode ser compreendida, senão por Ele mesmo. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. O único que possui imortalidade, habitando em luz inacessível, a qual nenhum homem é capaz de ver. Imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso. Em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, que é justíssima e imutável e para a sua própria glória. Amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em verdade e benignidade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, e o recompensador daqueles que o buscam diligentemente, contudo justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo pecado e que de modo nenhum inocentará o culpado. Então hoje, pela graça de Deus, nós vamos estudar esses 5 atributos que estão em negrito, se der tempo: gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em verdade, o verdadeiro, fiel, e benigno, bom, a bondade de Deus. É muita coisa. Nós poderíamos, estava conversando, a gente poderia
Se eu fosse separar uma reunião para cada um desses atributos, ainda seria pouco. Mas nós vamos tentar, baseado naquilo que o Senhor tem nos ensinado, pelo menos compreender um pouco mais dessas verdades. Aqui, é bem interessante pensar o seguinte, quando a gente pega esse trecho que começa ali, gracioso, misericordioso, longânimo, eu não havia percebido isso e ontem eu estava lendo, um dos autores acabou apontando essa verdade. Se vocês forem a verificar, esse trecho, esses atributos que eu vou falar hoje, basicamente todos eles estão praticamente copiados de Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7. O que é Êxodo 34, versos 6 e 7? Só para a gente contextualizar. Vocês se lembram que o povo de Deus, enquanto estava lá no Egito, saindo do Egito, no caso, né? Moisés recebeu as tábuas da lei, e naquela situação em que, enquanto o povo aguardava ele estava demorando, o povo foi e adulterou com o bezerro de ouro, e fez aquela coisa terrível de adorar aquele bezerro, e então Moisés ele desce, o povo é julgado, muitas pessoas são mortas, e o Senhor Deus então trata com Moisés, e Moisés pede, Senhor, então revela-se a mim, eu quero ver, eu quero conhecer o Senhor, qual é o seu nome? E Moisés, então, ele clama por isso, né? Lá no capítulo 33. E é aquela situação que nós conhecemos, então Deus fala, olha, se um homem me ver face a face, ele morrerá, você não pode me ver, mas eu vou deixar você ter um vislumbre da minha glória. Ele coloca Moisés, então, lá naquela fenda no penhasco, ele passa, e logo em seguida, no verso 34, 5, ele diz assim, e o Senhor Deus desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele, Deus, apregoou o nome do Senhor. Quem que se revelou? Deus. Aí Deus ele vem e diz quem ele é. Eu vou ler aqui na minha versão, da minha Bíblia, e às vezes vocês vão perceber que às vezes as palavras são um pouquinho diferentes do que está na confissão. Isso se deve a uma questão de tradução mesmo, do inglês para o português, e algumas Bíblias têm uma palavra um pouquinho ou outra diferente. A gente vai apontar isso no decorrer do texto. Mas o Senhor diz o seguinte, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, isso é Deus falando, irmãos, isso não é Moisés, é Deus. Senhor, Senhor, e Senhor aqui é Jeová, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sou, quem eu sou? Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Vocês perceberem, a gente vai fazer no decorrer do estudo, essa terminologia que ele usa, clemente, compassivo, longânimo, misericordioso, praticamente é o restante desse item 1 que fala sobre Deus nessa confissão. E é muito bonito nós entendermos e compreendermos isso. É Deus que se revela a nós. É Deus que se revela a nós. Nós temos que ter essa humildade sempre de reconhecer isso. Aqueles que gostam de escutar coisas novas, alguém descobriu algo novo, Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque o que Ele quis revelar a nós, Ele já revelou na palavra dEle. E aqui, o primeiro desses atributos de Deus que nós vamos estudar é um atributo que, pela graça do Senhor, nós temos escutado dele semanalmente, em praticamente todas as reuniões que nós temos junto com os irmãos aqui, que é sobre a graça de Deus. Nosso Deus é um Deus gracioso. Esse é o termo que é usado ali na confissão, mas que faz referência ao clemente, o compassivo que está ali no texto, né? O que significa a graça? Eu creio que a maior parte dos irmãos aqui, se eu perguntasse, saberia responder o que é isso. Mas não custa a gente lembrar, mesmo porque muitas vezes muitas pessoas creem que sabem o que é graça, mas erram em muitos detalhes. E aqui a gente não pode errar em detalhe algum. O ideal é que a gente conheça exatamente o que é graça, segundo a revelação bíblica, conforme ela está nas Escrituras. Aqui eu fiz uma citação do irmão do século XIX, ele diz o seguinte, graça é o livre, absoluto e eterno favor de Deus, manifesto na concessão de bênçãos espirituais e eternas
a culpados e indignos. Nós sempre pensamos em graça como favor imerecido da parte de Deus, e de fato é isso. É algo que você recebe de graça, um favor, ele é imerecido, sim, você não merece, e que você recebe de quem? De Deus. Só que é importante lembrar que é um favor imerecido da parte de Deus, mas que não é dado simplesmente para alguém que não merece nada. É dado para alguém que merecia punição. Então, é muito maior do que isso. Tá? Então, esse texto, esse conceito que esse irmão fez aqui, ou cunhou, baseado nas Escrituras, então ele pensa em tudo isso. Ele é livre, absoluto, e é o eterno favor de Deus. Concede bênçãos espirituais que são eternas a pessoas que são culpadas e indignas de receber qualquer coisa. Então, a gente vai estudar, eu vou passar por 3 características principais da graça que nós podemos pensar daqui. Primeira, a graça é eterna. Vamos ler o texto, 2 Timóteo 8:9. Paulo diz: participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, e não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos é uma figura de linguagem. Se o tempo é eterno, não tem antes. O que ele está querendo dizer aqui? Que nunca houve um tempo em que o Senhor não soubesse ou não tivesse já determinado quem eram os seus escolhidos. Nunca. O Senhor, meu Deus, ele sempre, no conceito da eternidade dele, ele sempre já tinha na sua mente, já determinado, que eu, Danilo, seria um dos seus eleitos. O grande problema que nós temos em relação a Deus é pensar ou tentar colocá-lo dentro do contexto que nós temos de tempo. E, meus irmãos, isso faz muita diferença. Quando você acha que Deus está incluído no tempo, e que Deus ele muda de ideia, que Deus ele até ontem ele sabia que eu era salvo, mas agora ele viu que eu caí. Meus irmãos, a gente está fazendo Deus homem. Deus não é homem. Deus está fora do tempo. Esse é o principal erro, o principal engano, é um engano basicamente lógico, tá? Basicamente lógico daqueles que creem que Deus ele conhece o futuro porque ele tem a presciência. Vocês já ouviram isso? Ah, não, Deus ele saberia quem seriam aqueles que iriam crer lá na frente. Por isso que ele os elegeu. Quando você diz isso implica em dizer, pense comigo, é algo que é muito, às vezes parece complexo, e de fato é muito grande para a nossa mente finita, mas todos nós podemos crer porque isso é lógico. Se Deus depende na eleição dele, certo? De quem são os eleitos, quem são os salvos e quem são os reprovados, de saber o que vai acontecer lá na frente, ele para um dia e fala assim, agora eu vou ver se o Danilo vai ser eleito ou não. Vamos ver se ele vai crer. Aí ele olha, lá em 2004, Danilo creu no Evangelho e se batizou. Então, Danilo é eleito. Quando a gente crê nisso, meus irmãos, isso implica em dizer que por um momento, ainda que seja por 1/1000º de segundo, Deus não sabia o que ia acontecer. Ele precisou olhar lá na frente. Ele precisou parar tudo e falar, não, vamos ver se o Danilo foi salvo. Meus irmãos, isso é uma afronta a um dos atributos básicos de Deus, que é da onisciência e eternidade. Ele está fora do tempo. Não existe um tempo em que ele não saiba qualquer coisa. Ele sempre soube. E quando a gente diz que ele sempre soube, isso implica em dizer que ele sempre determinou. Isso nunca saiu da mente dele. Então, desde antes da eternidade, ou seja, desde os séculos dos séculos, enquanto Deus existe, que isso é desde todo o infinito, eu já havia sido escolhido, eleito para a salvação. Quando nós rejeitamos essa verdade, nós estamos dizendo que Deus, por um momento, não sabia. Vocês percebem como é lógico isso? É difícil lutar contra a lógica. Você querer dizer que Deus não sabia, mas que ele olhou lá na frente, e daí ele determinou, aí ele soube, aí ele voltou, e aí ele elegeu, significa dizer que por um momento ele não sabia. É interessante, até o Marcos citou semana passada aqui, falou dos teólogos relacionais, o teísmo aberto, ou teologia relacional. Esses irmãos, essas pessoas, esses teólogos,
quando confrontados com essa verdade lógica, o que eles fizeram? Eles foram confrontados com a lógica, e ao invés de se arrepender e se humilhar, como todo bom herege, o que ele faz? Falou, não, o que está certo, a lógica ou a minha teoria? A minha teoria, claro. Então, eu vou aprofundar minha teoria. Você tem razão, de fato. Como é que Deus pode ser todo-poderoso, saber todas as coisas e ter que olhar lá na frente? Não faz sentido. Então, eles criam a teoria dele. Deus, dentro da soberania dele, abre mão do conhecimento dele do futuro. Então, não é que Deus não sabe. Ele até pode saber, mas ele quis não saber. Então, Deus ele abre mão do atributo dele da onisciência. Não é mais fácil se arrepender e se humilhar e reconhecer que estava errado? Não, a gente prefere criar um Deus que não é Deus. Quando você faz isso, você rejeita um atributo de Deus, que é da onisciência. Você rejeita o atributo de Deus, que é do Todo-Poderoso. Vocês entendem? Como é terrível? Então, eles levaram a fé deles às últimas consequências. Então a gente abre mão desse atributo do Senhor para não falhar, para não ter que abrir mão da nossa doutrina. E é isso que nós fazemos muitas vezes. Toda falsa doutrina está baseada basicamente em orgulho de homens que preferem crer no Deus que eles criaram, a sua imagem e semelhança, ao invés de crer no Deus revelado na palavra, porque isso humilha eles. Então, esse é o primeiro ponto. A graça é eterna. Não houve um tempo, um momento em que eu não fosse eleito. Meus irmãos, quando isso fica claro na minha mente ou na sua, isso tem que trazer o que para nós? Paz. Vocês acham que por toda a eternidade eu fui salvo? Eu fui escolhido por Deus. Mas vai ter um dia que eu vou cair e vou perder tudo isso. Vocês acham que isso vai acontecer? Vocês entendem? Isso é para trazer segurança para nós. Né? Aqueles que são verdadeiramente eleitos, eles estão nesse contexto desde antes da fundação do mundo. Não só isso, eles estão na mente de Deus desde sempre. Tá? Vamos prosseguir, então? A graça, ela é livre. E aqui livre, eu estou querendo dizer no conceito, em termos de gratuidade. A graça me foi dada sem que nada fosse me cobrado em troca. Ela me foi dada absolutamente, como o nome diz, de graça. Todo mundo, eu creio que aceita isso. Qualquer religião que você procurar que se diz cristã, se você for falar, você crê que a graça é de graça? A pessoa vai falar, sim, eu creio que a graça é de graça. E aí é o cuidado que a gente tem que ter no conceituar e no entender o que isso implica de fato. Se eu chegasse aqui para vocês e dissesse assim, olha, vocês estão vendo essa camisa? Eu nunca venho de camisa, né? Hoje eu estou de camisa. Vocês estão vendo essa camisa? Elas estão dando de graça lá no centro. Então, lá tem uma loja na Avenida Brasil que eles estão dando camisa de graça lá. Quem quiser, é só chegar lá que eles estão dando. Aí o pessoal, nossa, como é que funciona? Eu falei, é só chegar lá, você dá o seu nome, aí você fala o tamanho da sua camisa, quantas você quer, e eles te dão de graça. Você só tem que pagar uma taxinha de R$500 pela entrega, mas é de graça. Assim, você foi enganado, você pagou caro pela essa camisa aí, então está caro. Não existe isso. Como é que se é de graça, não tem que pagar nada. Mas, meus irmãos, a maior parte do meio evangélico hoje que diz crer na graça, ele está querendo oferecer para Deus algumas taxinhas. Boas obras, dízimo, trabalhar na igreja, fazer isso, fazer aquilo outro, porque eles acham, às vezes muitos de nós podemos estar caindo nisso, que Deus não vai dar a graça de graça. Não, eu preciso oferecer mais alguma coisa. Mais uma vez, sabe do que a gente está falando aqui? Orgulho. Como é que ele me dá de graça? Eu não preciso fazer nada. É nada, você não tem nada para oferecer. Você só tem a receber. E aqui é tão bonito, a Bíblia ela é tão linda nesse ponto, né? A gente está apontando para um atributo de Deus que o Senhor revelou lá em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, lá no começo do Velho Testamento. Mas olha Paulo, em capítulo 11 de Romanos, que ele fala que mais claro que isso é impossível. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. É a questão do exemplo que eu dei. Danilo, você teve que dar quinhentão para você tirar a camisa, então não foi de graça. Você pagou, você mereceu receber. Não é óbvio isso, gente? Mas isso não é, por mais óbvio que seja, as pessoas caem nesse ponto e tentam comprar a sua salvação com obras.
Não é que nós, cristãos, não devemos agir e viver em boas obras. Pelo contrário, isso é uma marca distintiva do cristão, ser alguém que ama. E o amor vai se revelar em boas obras. Mas isso é o pós-justificação, pós-regeneração. Isso é uma consequência dessa salvação que foi dada unicamente por Ele, um ato monergístico que vem só dele. Certo? E agora, uma última característica aqui, só para resumir o nosso estudo, né? Porque daria para a gente ficar falando de graça aqui meses e meses e anos, né? A graça é soberana. Tá? Uma vez que todos são culpados e todos merecem a condenação, Deus é soberanamente livre para dá-la a quem Ele quiser. Vocês veem como que são detalhes. Se a gente cair naquele ponto anterior, certo? Se a gente errar naquele ponto anterior, se a gente achar que qualquer um de nós foi salvo porque deu alguma coisa para Deus, então você acaba prejudicando esse outro ponto aqui. Porque se o Fernando acha que ele vai ser salvo porque ele evangelizou, ele deu dízimo, ele fez isso ou fez aquilo, então Deus ele já não é soberano para escolher os eleitos. Não, Deus é obrigado a escolher ele. Ele fez por merecer. O salário, para quem trabalha, não é presente, é dívida. Vocês entendem isso? Então, crer na soberania de Deus implica em reconhecer a graça como um todo. Ali atrás, a gente estava falando de livre no sentido de ela é de graça para mim. Aqui a gente está falando de liberdade, na liberdade de Deus de escolher. Quando Deus olha para o povo dele e elege o povo dele antes da fundação do mundo, ele já sabia que todos nós éramos plenamente e totalmente culpados e nenhum de nós merecíamos nada a não ser a punição eterna por sermos pecadores. Nós merecíamos o quê? O inferno. Mas aprove a ele eleger. Quem? Quem? Só ele sabe quem são. A nós é dado unicamente, exclusivamente, pregar o evangelho a todo povo, toda criatura, toda pessoa, porque você não sabe quem é e eu não sei quem é. Então, às vezes, a pessoa fala, isso é muito injusto, eu não consigo aceitar isso. Por que ao invés de ficar reclamando e clamando contra Deus, você não vai pregar o evangelho? Quem sabe ele não escolheu muito mais pessoas do que você acha que seria? Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado, é pregar o evangelho, a gente não sabe. Deus ele pode eleger 99% da população? Se ele quiser, ele pode. A vontade é dele, não é nossa. E eu nunca vou saber isso. Pode ser que muitos aqui que pregam o evangelho, que eu digo não de púlpito, mas que pregam no dia a dia, nunca vão saber que pessoas que às vezes eles conversaram há 5, 10 anos atrás foram salvas. Isso é uma realidade para todos nós. Qual que é a nossa ordem que ele nos deu? Prega o evangelho. Essa é a ordem. Resultado é com ele, porque quem salva não somos nós, é ele. Então nós temos que aceitar humildemente essa realidade. Todos mereciam o inferno, todos mereciam condenação. Se o Senhor chamou isso já foi um milagre maravilhoso. Mas a gente sabe que não foi um, foram muitos mais, né? Então, é isso que eu queria dizer sobre isso. Olha o que Êxodo 33, um pouquinho antes daquele texto que eu li no começo, diz. Respondeu-lhe. Aqui é Deus falando um pouco antes, né, de aparecer, de passar diante de Moisés. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Isso foi a promessa que ele fez, e em Êxodo 34, 6 ele diz esse nome. Né? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem? De quem eu me compadecer. Todos mereciam o inferno. Se ele escolheu ele já é maravilhoso demais. Se ele escolheu mais, então, que foi o que aconteceu, né? Se ele mandou o filho dele para que isso fosse possível, meus irmãos, o que é isso? Senão o maior amor do mundo. Tá? Agora, essas realidades, para um coração não quebrantado, elas são inaceitáveis sim, porque elas afrontam diretamente o quê? O meu orgulho. Você viu como eu falei de orgulho até agora? A graça ela é uma afronta ao orgulho do homem. Né? Olha o que o nosso irmão Pink diz. Dizer que Deus formou o seu propósito desde a eternidade sem nenhuma consulta à criatura é demasiadamente humilhante para um coração não quebrantado.
Por toda a Bíblia a gente vai falar muito desses dois conceitos, orgulho e humilhação. Orgulho e humildade. E vocês vão ver que Cristo, que era aquele que não precisava ser humilde de forma alguma, ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. E nós, que somos criaturas caídas, que merecem o inferno, o que nós fazemos? Somos orgulhosos, rejeitamos, criamos falsos deuses, criamos falsas doutrinas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Essa graça, de maneira especial, manifestada no Filho. Eu não vou ler todos os textos, mas se os irmãos quiserem anotar. Comunicada pelo Espírito. É óbvio que dentro da Trindade isso pode acontecer de formas diferentes, né? O próprio Pai, lá em Êxodo, ele se revela como gracioso, que ali é o Pai falando, não é o Filho, né? Mas de maneira especial pelo Filho, é manifestado pelo Espírito, chamado de Espírito da Graça, e é proclamada hoje através do quê? Da proclamação do Evangelho. E aqui, meus irmãos, para que nós possamos compreender verdadeiramente o Evangelho, a gente tem que entender quem nós somos e onde nós estamos. Eu li esse texto aqui do irmão Pink e achei muito interessante. Até eu trabalho no contexto jurídico, né? Eu trabalho no fórum. Então, assim, quando você tem um processo, eu não sei se alguém que já foi processado alguma vez, você fica lá esperando a sentença. Eu vou ser culpado ou vou ser inocente? Eu vou ser absolvido, liberado ou vou ser condenado? E é uma espera difícil para quem está ali, né? Quem está esperando, a gente percebe isso, como as pessoas sofrem nessa expectativa de saber se vai ser condenado ou não. Esperando o dia da sentença. Depois que a sentença é prolatada, que ela sai e você foi condenado, depois de um determinado tempo, que passa o tempo de recurso e tudo mais, a sentença vai ser executada. Então, se for para perder a sua casa, você vai ser despejado e vai perder a sua casa. Se for para ser preso, a polícia vai lá, vai te prender e te levar para a cadeia. Certo? Aqui, no nosso caso, sabe o que acontece? Muitas vezes, a maior parte das pessoas que se dizem cristãs estão achando que elas vão chegar lá no céu e vão ser julgadas. Assim, será que o Danilo vai ser inocente ou o Danilo vai ser culpado? Será que o Danilo merece o céu ou não merece o céu? Meus irmãos, essa sentença já foi dada. E todo mundo já foi julgado, todo mundo aqui é culpado. O que nós estamos fazendo hoje, sabe o que é? Uma vez meu pai recebeu uma ligação de um funcionário dele, meu pai tinha um depósito de gás lá em Maringá, que tinha cometido um crime, esse cara tinha cometido, nós não sabíamos, lá no Mato Grosso e tal, e depois a polícia tinha descoberto, e esse rapaz ligou para meu pai 3 horas da manhã e disse assim, seu Zé, a polícia está tudo lá fora da minha casa esperando das 6 horas para entrar e me pegar. O que eu faço? Eu falei, espera, né? Ou vai lá fora. Nós estamos só esperando das 6 horas da manhã para a polícia entrar aqui e pegar a gente e levar a gente embora. A sentença já foi prolatada. A sentença já saiu. Nós fomos todos condenados. Todos nós. Só existe uma coisa, uma única esperança para mim e para você, para não sermos levados, então, para a condenação eterna que nos foi dada no momento em que eu e você pecamos, que é crer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu numa cruz para salvar a mim e a você. Se você crê nisso, se você no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, verdadeiramente crê nessa verdade, e se você fez isso foi porque o Espírito Santo antes te revelou, meu irmão, você pode ficar tranquilo, que a hora que der às 6 horas da manhã, você vai ser absolvido. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos dele. Mas se você rejeitar, a condenação já foi dada. É muito importante que a gente tenha isso bem claro em nossa mente, né? Nós estamos, às vezes, achando que quando chegar lá, talvez resolva, talvez eu converse, talvez eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando chega a hora, não tem o que fazer. Não vai ter mais o que fazer, né? Então, vamos dar prosseguimento, mas, irmãos, considerem isso. Nós temos esperança. A esperança está em Cristo. A esperança está nele. Ele se oferece a nós. Basta que nós aceitemos essa verdade. E aí nós vamos poder, de fato, fugir da ira vindoura de maneira verdadeira, clara e baseada nos méritos de alguém que sofreu no nosso lugar a condenação que era para nós. Amém? Prosseguindo, então, nós vamos falar agora da misericórdia de Deus. Deus, ele é misericordioso. A graça tem a ver com misericórdia, obviamente, né? Só que a misericórdia, é interessante isso, nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus, ele
Foi Ele que nos deu a palavra. Foi Ele que nos deu a Bíblia. Eu não creio que o Espírito Santo de Deus tenha colocado qualquer palavra na Bíblia de maneira inútil. Ah, não, isso aí tanto faz uma como a outra. Acho que existem as palavras, nós temos que conhecê-las, entender o contexto delas, porque o Senhor tem um conceito para cada uma, e é importante para nós tentarmos compreender isso, né? E muitas vezes a gente confunde misericórdia com graça, ou misericórdia com bondade. De fato, a bondade de Deus é algo que se revela a nós de várias formas, através da misericórdia, através da graça, através da longanimidade. Mas, se a gente for entender, cada um tem um contexto um pouquinho diferente, um conceito um pouquinho diferente. A misericórdia, então, é a bondade ou o amor de Deus demonstrado para com os que se acham na miséria ou na desgraça, independentemente dos seus méritos. Até a palavra que nós usamos no português tem a ver com isso, miséria, de miséria mesmo, e córdia de coração, uma palavra latina. Então, é Deus colocando o coração dele na nossa miséria. Então, Deus, ele vê a nossa miséria e ele se revela a nós de uma maneira que não precisava, mas que ele faz isso. A dúvida é, mas o que isso tem a ver? Não é igual a mesma coisa que a graça? Eu estava na miséria, Deus veio e se revelou a mim. Aí tem uma diferença muito grande para nós. A graça, ela diz respeito única e exclusivamente aos eleitos. A gente pode chamar isso também na teologia de graça especial. Então, a graça que nós estudamos agora há pouco é a graça especial, é a graça que foi dada única e exclusivamente para eleitos. A misericórdia, não. A misericórdia também é derramada sobre os eleitos, mas sobre toda a criação, sobre todas as pessoas, inclusive ímpios. Tá? A palavra de Deus ela vai falar isso para nós. Vamos ler aqui o Salmo 145, 9, por exemplo. Todo o Salmo 145 fala disso. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Se nós estamos aqui hoje, se a criação está aqui hoje, o que Colossenses nos ensina? Capítulo 1. Que todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. Em Cristo, tudo subsiste. Então, por que as coisas simplesmente não se desintegram? Essa criação caída, que foi manchada pelo pecado, porque não somos só nós que somos manchados pelo pecado, mas toda a criação. Porque Deus sustenta tudo pela palavra do seu poder. Isso é misericórdia. Inclusive ímpios. Inclusive pessoas que rejeitam o seu nome. Se você pegar um ateu, professo, um Dawkins, por exemplo, pessoas que se manifestam claramente, dizem que tudo aquilo que a gente crê é mentira e tudo mais, são pessoas que se levantam todas as manhãs, tomam seu café da manhã, e muitos deles têm vidas muito boas. Às vezes a gente fica, não, mas Deus vai punir eles vão perder tudo que tem. Nessa vida, não necessariamente. Tem muito ímpio que morre feliz da vida, com 100 anos, gordo, rico, sem ter doente, dormindo ainda. Aí fala, mas como é isso? Fique tranquilo, que se você tem essa dúvida, né, você não é o primeiro. Se a gente for lá para o Salmo 73, se eu não me engano, o Salmo de Asaf, ele vai falar, por que prosperam os ímpios? Foi um irmão que ele teve uma crise espiritual, porque ele não conseguia entender por que isso acontecia. Por que o ímpio prospera e eu estou aqui? Não... Meus irmãos, isso tem a ver com a misericórdia de Deus. Mas nós não devemos invejá-los, tá? Vou ler mais um texto aqui que fala disso, ó, Lucas 6,35, falando de Deus. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, o Senhor nosso Deus, ele pode ser bom, e ele é bom com o mal, com o ímpio e com a criação caída. Mas, tem uma questão. A questão aqui é o seguinte. Essa misericórdia, ela tem prazo de validade. Para o ímpio tem. Ele que aproveite muito bem esse tempo dele aqui, porque se ele não crê no Senhor, a hora que acabar, essa misericórdia vai ser de todo retirada. E aí ele vai receber, de uma única vez, todo o julgamento de Deus devido sobre ele. Mas fala, mas por que Deus faz isso? Eu fico pensando nisso. Meus irmãos, Deus faz isso, muitas vezes, que está no... Quem sou eu para pensar o que Deus pensa, né? Mas, meus irmãos, se ele não fizesse isso, não haveria lugar para nós vivermos aqui nessa terra. Imagina se todo homem fosse tão mau quanto ele pudesse ser o tempo todo.
Imagine isso. Nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Né? Nós teríamos sido assassinados ali fora antes de chegarmos aqui. Então, o Senhor é Ele que restringe o mal, tanto no coração do ímpio como no nosso também. Porque você também é pecador, eu também sou. Nós sabemos o tanto de maldade, o tanto de coisa ruim, o tanto de pecado que existe, cada um dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. E se nós não somos tão mal quanto poderíamos ser, isso significa, basicamente, que o Senhor está segurando as rédeas. Ele está segurando. Às vezes, dentro do propósito soberano dele, nós não podemos entender isso, por que ele faz isso. Ele sabe, ele solta alguns mais que outros. Então, quando você vê, até o irmão Paul Washer fala disso, quando você vê um Hitler, por exemplo, você não vê um homem pior que você. Você vê um homem igual a você, que Deus soltou um pouquinho mais. Se ele soltasse você, você faria a mesma coisa. E sabe o que isso ensina para mim e para você? A não julgar os outros. Porque se não fosse pela graça de Deus, meus irmãos, você poderia ser pior que ele. Eu poderia ser pior que ele. Não existe um pecado que exista no universo que não esteja, ainda que de forma seminal e semente, dentro do meu coração. Se eu não estou fazendo eles agora, é porque Deus está me segurando, Deus me deu meios para que isso fosse restrito. Através da igreja, de irmãos, da educação que eu recebo dos meus pais. Todas essas coisas são formas que Deus usa para nos restringir. Mas se Ele solta, meus irmãos, você e eu não somos em nada melhor do que qualquer um daquelas milhares de pessoas que estão presas por estupro, homicídio. Você e eu não somos nada e nada melhor que eles. O que separa nós deles é graça. Só isso. E por isso que a gente tem que dar graças a Deus, a Ele que fez isso por nós, e ter misericórdia daquelas pessoas que estão lá, porque nós não somos melhores que elas. Ao invés de ficar aqui, eu sou crente, onde já se viu, se fosse igual eu, acordasse de manhã, fosse lá, fizesse, não ia estar lá. Se não fosse a graça de Deus, você poderia estar lá sim. E é por isso que o nosso Senhor, Ele pede para que a gente tenha cuidado com essas pessoas. Ele pede para ter misericórdia daqueles que estão presos, daqueles que estão sofrendo, daqueles que passam necessidade. Não para ficar, aquele é vagabundo, ele não trabalha. Pode até ser, isso é real, a gente sabe que isso acontece, mas se eu sou melhor que ele, é porque Deus me fez assim. Então eu não tenho mérito algum. Né? Então, graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Né? Aqui que eu já falei, né, que ela limita-se só à presente vida dessas pessoas. Vai haver um momento em que Deus vai tirar essa mão de misericórdia e vai abrir a mão da ira. Isso vai acontecer, é inevitável. E aí pode surgir uma dúvida. Falar, mas Deus pode abrir mão de um atributo dele? Deus é misericordioso. Ele vai deixar de ser misericordioso, então? Quando ele punir esses homens? Não. Deus ele sempre vai ser misericordioso. Mas o exercício dessa misericórdia cabe à vontade soberana dele. Ele exerce a misericórdia pelo tempo que ele quer. Agora eu não vou ser mais misericordioso. Isso está dentro do controle soberano. Vocês entendem? Mas ele é misericordioso por essência. É como eu, por exemplo, em casa tenho um DVD. Eu tenho o DVD do filme tal. Eu tenho. Então você assiste o tempo todo? Não, eu assisto a hora que eu quero. Eu vou lá e assisto por 2 horas e guardo novamente. Mas eu tenho aquele DVD em casa. A analogia é bem simples, né? Mas assim, basicamente é isso. Deus sempre é misericordioso, mas ele pode exercer essa misericórdia a hora que ele quiser, do tempo que ele quiser. Tá bom? E aí a gente vai para o terceiro atributo do Senhor, que tem a ver com isso também, tem a ver com essa misericórdia. Longanimidade de Deus, paciência de Deus. Né? Também na Bíblia a gente vai encontrar como a expressão, ele é tardio em irar-se, ele demora para se irar. Né? Aqui o irmão Pink ele dá esse conceito para nós. Vocês verem que eu estou citando bastante o irmão A.W. Pink, eu até deixo como recomendação para os irmãos que quiserem conhecer mais de atributos de Deus, um livro que é pequenininho, é simples, mas ele é muito profundo, Os Atributos de Deus, A.W. Pink. Ele é muito parecido com aquele livro que a gente está estudando nas casas, ele é praticamente o mesmo tamanho, é um livro pequeno, qualquer um de nós podemos ler. É muito profundo mesmo, muito bom. Olha como que ele vai descrever a longanimidade. Aquele poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, levando-o, Deus, a tolerar os maus e a demorar-se a castigá-los.
É a sua força ou poder de autorrestrição. É a capacidade que Deus tem de se segurar. Quem aqui é mais nervosinho, mais nervoso, mais bravo, né? Muitas vezes já falou assim, nossa, teve uma hora que eu deveria ter ficado quieto e eu não consegui. E depois se arrependeu, certo? Isso é pecado. É porque você não consegue se autocontrolar. Deus é todo poderoso, então Ele consegue se controlar de maneira plena. Vocês compreendem isso? Então, no momento em que acontece um pecado, por exemplo, Ele poderia me fulminar como um raio, como Zeus fazia lá na Grécia? O Deus criado por eles? Fez uma coisa que eu não gostei, fulmina com um raio. Poderia. Ele teria o direito de fazer isso. Mas, porque Ele é totalmente longânimo, Ele consegue, Ele pode se autocontrolar e restringir, segurar a mão dele para não me punir naquele momento, porque Ele tem um propósito. Qual o propósito? Eu não sei. Ele sabe. Então, Ele consegue se auto-restringir. Se Deus não fosse longânimo, se Ele não tivesse esse atributo, a história da humanidade teria acabado quando? Em Adão. Se você pecar, se você comer daquela árvore, você vai morrer. Ele vai lá, come, pum, cai morto. Deus estaria sendo injusto? Não. Mas por que Deus não fez isso? Porque Ele é longânimo, então Ele tem essa capacidade, esse atributo, Ele pode esperar, e Ele tinha um propósito com a semente de Adão e Eva, o Filho, Cristo, que nasceria, e a redenção de todos nós. Amém? Então, essa é a longanimidade de Deus. Aqui alguns textos, Romanos 15, é bonito, é um nome que se dá a Deus, Paulo dá, o Deus da paciência. O Deus da paciência. Quando eu olho para a minha vida, eu entendo o que isso quer dizer. Ele é o Deus da paciência mesmo. Né? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Por que Ele é longânimo? Porque Ele tem um propósito, irmãos. Ele quer te levar ao arrependimento. Ele fala para aqueles que são eleitos. Né? Então, existe um porquê dessa longanimidade. Aqui o que é interessante é que, para nós, a longanimidade tem que ser o quê? Objeto do nosso louvor. Você tem que agradecer a Deus todos os dias, porque Ele é paciente e longânimo. Só que o ímpio, ele olha para a longanimidade com outros olhos. Quando ele vê que ele fez uma coisa errada e Deus não matou ele, falou, opa, peraí, esse negócio aí, acho que dá para eu continuar fazendo coisa errada, né? Olha só o que Eclesiastes 8:11 diz. Visto que não se executa logo a sentença sobre a má obra, ou seja, o cara não cai seco, duro e morto depois que ele faz uma coisa errada, ele continua vivo, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Um homem vê, então eu posso continuar fazendo, ninguém vai me punir. É lógico que isso é um princípio que se aplica a nós também. Né? Não em relação a Deus em si, mas em relação, por exemplo, se você tiver um país com autoridades que não punem seus malfeitores, isso pode dar vazão para mais crimes. Porque ninguém faz nada. Mas aqui a gente está falando em relação a Deus. Os ímpios, eles olham e falam, Deus não vai fazer nada, não, Deus não vai voltar. Mas a gente sabe que na hora que Ele pré-determinou, que só Ele sabe, Ele vai fazer isso. Né? Aqui é basicamente a mesma coisa que acontece com a misericórdia. A longanimidade de Deus nunca vai deixar de ser um atributo dele. Nunca. Ele sempre vai ser longânimo, mas vai chegar uma hora que ele vai falar, o tempo que eu havia determinado cessou, e agora eu vou punir. Ele deixou de ser longânimo? Não. Ele só parou de exercer, naquele momento, a longanimidade baseado na vontade soberana dele. E aí tem o texto de 2 Pedro 3:8, que deixa isso muito, muito claro, né? 8 e próximos, né? Não retarde o Senhor a sua promessa, no verso 9, como alguns a julgam demorada. Aquele cara de Eclesiastes devia achar, né? Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Olha a vontade do Senhor aí na longanimidade. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então vai haver um momento em que a longanimidade vai acabar. A gente faz isso muito com filhos, né? Você tem paciência, às vezes por um tempo, fala, olha, faça isso, não fez, eu vou esperar mais um pouco, vou te dar mais uma chance. Não, pronto, agora chegou a hora da disciplina. Simples assim, nós entendemos bem o que é isso. Próximo ponto, ele é verdadeiro.
A palavra verdade aqui também a gente vai encontrar na Bíblia como fidelidade. A gente confunde, nos dias de hoje, a gente usa muito fidelidade para uma única coisa. Relacionamento conjugal. Ah, ele é fiel. O que é ele é fiel? Ah, ele é fiel, é uma pessoa que não trai a mulher. Então, fidelidade significa que você é uma pessoa fiel, no contexto bíblico, alguém que você pode confiar, que a sua palavra não mente, não é mentirosa, ela é sempre verdadeira. O nosso Deus, ele é assim. O Senhor nunca esquece. Então, até pus ali, no Salmo 36, 4 mesmo, dependendo da tradução bíblica que você vai ter, vai estar como verdadeiro ou como fiel. Tá? O Senhor, ele nunca esquece, ele nunca falha. Ele nunca vacila, ele nunca deixa de cumprir sua palavra, e ele há de cumprir, por ser fiel e verdadeiro, cada uma das suas promessas. Sejam elas boas, sejam as ameaças que ele também fez por todas as Escrituras. Porque ele é fiel, ele cumpre tudo. Então, ele vai cumprir todas aquelas bem-aventuranças. Bem-aventurado o manso, bem-aventurado o pacificador, porque ele vai herdar o reino dos céus, porque ele vai ser feito amigo de Deus. Mas ele também vai cumprir todos os ais das Escrituras. Ai daquele. Por ele ser fiel, isso implica dizer que ele vai cumprir toda a palavra dele, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Né? Então, ele vai cumprir cada ponto de tudo aquilo que ele disse. Nada vai ser esquecido. Isso serve para isso tem que nos trazer paz, segurança e descanso. Saber que se ele prometeu para mim a salvação, e se eu creio no Filho dele, eu posso descansar nisso por toda a eternidade, sim, né? Mas isso tem que me trazer também temor, porque as coisas pesadas, né? O inferno, o sofrimento, a punição também estão ali. Por que eu quero só as coisas boas e rejeito as más? Então, rejeita tudo de uma vez, se for para fazer isso, né? Então, ele é fiel na disciplina do seu povo, né? A gente até leu esse salmo recentemente aqui, em sua preservação, na sua glorificação, né? E reconhecer e crer nessa verdade, meus irmãos, é a base para uma vida cristã saudável. Não sei se vocês aí são ansiosos. Eu sofro muito desse mal, e eu luto muito contra isso. Sabe o que é ansiedade? É falta de confiança na fidelidade do Senhor, de que ele é um pai fiel que cuida. Esse pai que é fiel e que cuida, na palavra dele, chega para mim e fala assim: Danilo, fique tranquilo, eu vou te sustentar, eu não sustento os passarinhos, sustento os animais, eu não vou te sustentar, Danilo, você acha que eu não vou te sustentar? E eu, no alto da minha falta de fé, né, eu não digo isso com todas as letras, mas eu sinto isso. Ah, Senhor, eu não sei, talvez, vai saber, e se eu for mandado embora? E se? Meus irmãos, olha que loucura. Nós somos assim. Nós não cremos. Nós temos falta de fé. Falta de fé em quê? Na fidelidade do Senhor. Por isso que é importante a gente conhecer os atributos do nosso Deus. Se ele é fiel, meus irmãos, vocês acham que ele vai deixar de cumprir qualquer uma das palavras dele? Ele não prometeu que ele vai te sustentar, que ele vai te salvar? Então nós temos que crer nessa verdade, tá? E isso vai nos levar a parar de murmurar. E por fim, nós vamos falar aqui desse outro atributo, desse último, que é a bondade de Deus. A bondade aqui ela é genérica, tá, irmãos? O Salmo 136, né? Se a gente for ver o tanto de texto que tem que falar da bondade, que ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Mas a bondade, a gente enxerga esse Deus é bom como algo bem genérico. A longanimidade, a misericórdia, a graça, tudo isso decorre dessa bondade de Deus. E aqui a gente está falando de um atributo que ele é um atributo muito básico do ser de Deus. Por quê? Quando nós dizemos que Deus é bom, nós queremos dizer que ele é o padrão último de tudo aquilo que existe e que é bom. Aqui a gente pode falar, não como aquele cantor lá da Jovem Guarda, ele é o bom, o bem. Eu tinha uma música, né? Ele é o bom. Deus é o bom, o bem. O que isso significa dizer? Ele é o padrão final para tudo aquilo que é bom. E aqui eu não estou falando só da bondade, mas de tudo aquilo que é bom mesmo. Eu estou falando aqui da alegria, do amor, da verdade, da justiça. Todas essas coisas que são boas, que existem na face da terra, têm como padrão último referencial quem?
O nosso Deus. Você quer saber o que é amor? Olha para Deus. Você quer saber o que é alegria? Olha para Deus. Você quer saber o que é prazer? Olha para Deus. Assim, não, mas eu achava que o prazer era pecaminoso. Prazer não é pecaminoso. Satanás ele não consegue criar nada de bom, nem prazer. O que o inimigo faz, o que o pecado faz é pegar os prazeres e as coisas boas que Deus cria e deturpar pelo pecado e destruir aquela experiência boa. Então, Deus poderia fazer com que nós nos alimentássemos, por exemplo, com alimentos que não tivessem gosto. Não poderia? Poderia, mas não, ele quis dar comidas gostosas, ele nos deu olfato, ele nos deu papilas gustativas para que a gente experimentasse. Só que o pecado traz a gula, isso é pecado. Entende? O prazer sexual, ele poderia ter feito com que nós nos reproduzíssemos sem ter prazer algum? Poderia. Os animais são assim. Tem alguns animais que até morrem depois de ter a cópula, né? No nosso caso, ele nos deu prazer. O que isso vira depois do pecado? Orgia, pornografia, adultério. Mas o prazer quem fez foi Deus. É importante a gente entender que Deus é o padrão último de todas as coisas, porque essa realidade, essa verdade, vai fazer com que nós tenhamos um padrão referencial último. O que o mundo de hoje faz? Ele rejeita esses padrões. O que é verdade? Cada um tem a sua. O que é amor? Cada um ama do seu jeito. Nós que somos cristãos, temos que usar essa verdade. Os teólogos chamavam isso de sumum bonum. Deus é o sumo bem, é o bem supremo. Então, assim, se eu quero saber o que é verdade, sabe para onde que eu olho? Para Deus. Deus é verdade. Como ele revela a verdade? O que é a bondade? Qual é a maneira adequada de expressar o meu amor? Qual é a maneira adequada de expressar a minha bondade? Qual é a maneira adequada de expressar a minha justiça? Deus vai me ensinar tudo isso, porque ele é o último referencial de bondade que existe. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo que rejeitou esse padrão. E aí a gente está vendo o que está acontecendo. Ele rejeitou. Não tem mais justiça. O que é justiça? Cada um diz o que é justiça. Cada um escolhe o que é verdade. Cada um escolhe como amar. Né? Toda forma de amor é válida, não é isso que as pessoas dizem hoje? Pois é. Isso é rejeição a esse último padrão. Deus é o sumo bem, Deus é a fonte de todo bem. Tá? Então, irmãos, eu vou parar por aqui. Como eu disse, a gente poderia trabalhar com cada um desses pontos por semana e a gente não cansaria de falar. Né? Eu pensei, às vezes, um texto. Quando você vai pesquisar, são dezenas e dezenas e dezenas falando sobre esses atributos. Mas eu insisto que os irmãos procurem, leiam, estudem, pesquisem. Vocês podem fazer isso e podem aprender mais em casa. Amém?